Amém, irmãos. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus. Nada temos, nem nada somos, senão o que do alto recebemos, Senhor. Colocamos a nossa vida, o nosso coração em Ti, para que o Senhor, Pai, nos faça liberar, impartir e compartilhar aquilo que está no Teu coração, Senhor. O zelo, Deus, pela Tua casa me consome, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Deus, por esta casa que estamos. E obrigado pela casa que nós somos em Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pelas primícias. Hoje no 7º dia. Nós estamos aqui, Deus, para compartilharmos com os nossos irmãos, com a igreja de Jesus, aquilo, Pai, que precisamos entender para os próximos anos, Senhor. Ministra o nosso coração, fala o nosso espírito, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, primeiramente, graça e paz, né? Benção nós estarmos aqui. Eu particularmente, irmãos, não estaria aqui nessa hora, porque estava com meu filho e me acidentei. Dentro de muitos anos, o que já faço com ele. E ontem passei a tarde toda ali na UPA. Mas eu entendi algo que o Senhor estava comunicando ao meu coração. E nós vamos entender um pouco do que tem acontecido e aquilo que o Senhor quer falar conosco para esses próximos anos da igreja do Senhor. Ontem no dia 6, quando eu caí, eu levantei e o Senhor falou: hoje é dia 6 e amanhã você estará ministrando no dia 7. Eu entendi o que estava ligado às Escrituras, aquilo que o Senhor estava já gerando no nosso coração. Essa palavra fazem mais ou menos 4 meses. Nós fomos destrinchando essa palavra nos meses, né, de outubro, novembro, mas praticamente 4 meses atrás. O Senhor já havia me visitado com esta palavra, dizendo que seria a entrada dessa década. E nós queríamos compartilhar com os irmãos nessa noite. Amém, irmãos? Me dá a sua atenção aí de presente. Abra sua Bíblia comigo em 2º livro de Reis, capítulo 11. Se pudesse me dar um pouquinho só mais de retorno, só um pouquinho. 2º livro de Reis, capítulo 11. Obrigado. Diz assim: vendo Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Diga comigo: levantou-se e destruiu toda a descendência real. A Bíblia diz no 2: mas Jeozeba, filho do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam. E pôs ele e a sua ama numa câmara interior, e assim esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Amém? Irmãos, nós vamos tentar ministrar com isso aqui. Se não der, a gente tira, né? Aleluia. Nós estamos diante de um texto que traz consigo uma responsabilidade, que diz respeito a tudo que estamos carregando para a próxima década. A entrada desse ano, como já foi falado aqui, como já falamos também, nós temos a responsabilidade de entrada de um novo ano, mas a entrada de uma década.
Talvez nós ouvimos falar sobre Jezabel por muito tempo. E nós precisamos entender, irmãos, quem é o nosso Deus e conhecer o nosso Deus e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Porém, nós precisamos entender qual é o inimigo que estamos lidando em cada tempo que o Senhor nos faz avançar. E quando foi há 4 meses atrás, o Senhor falava comigo que a etapa em que Jezabel se levantava e tocava os profetas do Senhor e a igreja, esse ciclo, esse tempo estava se encerrando, porque um novo principado estava se levantando e a igreja teria que aprender a combater isso. E eu comecei a entender, e numa madrugada o Senhor me fez abrir essa palavra. E abrindo esta palavra eu entendi aquilo que o Senhor queria falar. Nós entendemos que todos nós aqui falamos sobre Jeú. Jeú foi um rei levantado pelos filhos dos profetas. Jeú foi um rei levantado para destronar a casa de Jezabel e de Acabe, todos nós sabemos disso. Só que, irmãos, nós precisamos entender que em todo o currículo que Jeú tem, Jeú ele foi levantado justamente quando ele foi ungido pelos filhos dos profetas. Ele foi ungido para derrubar e para exterminar Baal de meio a Israel. E isso falava de uma prostituição que estava acometendo Israel naquele tempo. Porque Jezabel era filha de um rei chamado Etbaal. E esse rei, ele introduzia a adoração dentro da sua casa. E consequentemente a sua filha Jezabel, também quando se juntou a um poder real que era Acabe, ela introduziu esta adoração dentro de Israel. E ali o Senhor precisava levantar um homem, porque Jezabel não era apenas uma mulher, como nós sabemos, mas era um principado, um espírito que regia naquele tempo Israel, para que Israel se prostrasse diante de outros deuses como Baal. E nós vamos entender que esse mesmo Deus Baal, ele foi sendo adorado por todo o tempo que Jezabel e Acabe também estavam no governo. E essa noite eu quero falar sobre destronando o principado de Atalia. Porque Atalia está totalmente ligado ao governo. Enquanto Jezabel se ligava aos profetas, Atalia se ligava aos reis. E é nisso que eu quero falar com você nessa noite. Nós precisamos entender para os próximos dias da igreja. Quando Jeú estava sendo levantado, a Bíblia vai dizer que Jeú chega ali passando pelo campo de Jezreel, e ele vai lidar ali com Jezabel. A Bíblia vai dizer que ali Jorão e Acasias são mortos. Logo depois Jezabel vai ser morta, e sobra-se naquele campo apenas o crânio, as mãos e os pés de Jezabel. Porque ela manipula pelo seu entendimento, mas ela também domina pelas suas mãos, controla e também intimida pelos seus pés. E esse era o espírito que atuava até então. Essa era a forma que nós tínhamos até então. E ali o grande Jeú, gritando como um louco, ele veio galopando. E nós sabemos da história que existiam aqueles eunucos, que eram os que guardavam a rainha e introduzia nas recâmaras do rei. Então os eunucos apontavam para homens que sempre guardaram a noiva e tinham apreço pela noiva e zelavam pela noiva. E pela prostituição que acontecia naqueles dias, eles vão se unir a Jeú, e eles vão jogar Jezabel lá de cima, e Jezabel vai cair. E Jezabel, quando ela cai, a Bíblia vai dizer que o seu sangue é espirrado nos cavalos e nos muros. E isso aponta, o muro vai apontar para o reinado, e os cavalos vão apontar para um serviço. Por isso Jesus lá em Apocalipse vai dizer que ele estava levantando uma geração de reis e sacerdotes. A geração de reis fala de uma geração que está ligado aos muros, e a geração de sacerdotes está falando de uma geração que está sendo levantada para o serviço sacerdotal. Então agora Jeú vai passar por cima, vai entrar para dentro do palácio, e diz a Bíblia que ele vai ter um templo lá dentro.
E quando ele sai, ele diz que Jezabel precisava ser enterrada porque era filha de um rei. Mas quando ele volta, só está o crânio, a palma das mãos e os pés de Jezabel, que foram comidos pelos cães. Jeú ali não vai conseguir enterrar Jezabel, porque a profecia que o Senhor havia liberado pela boca de Elias é que ela precisava sim ser comida pelos cães, e que ela não seria sepultada como uma filha de um rei. E agora nós vamos ver, irmãos, que toda essa conotação e a configuração, ela é tão forte, porque lá na frente, quando nós chegamos no livro de Esdras e de Neemias, Esdras vai falar da reconstrução do templo, e Neemias vai falar da reconstrução dos muros. A Bíblia está dizendo que o mesmo sangue estava percorrendo por gerações. Só o que nós precisamos entender é que quando Jezabel é morta, havia ainda 450 profetas que comiam da mesa de Jezabel, e mais 400 profetas de Azera, que estavam conectados e eram alimentados por Jezabel. A Bíblia vai dizer então que havia mais 850 profetas. Mas lá no Monte Carmelo eles são perseguidos, e Elias com a sua comitiva consegue matá-los. Só que, irmãos, quando Jeú acaba de matar Jezabel, a Bíblia vai dizer que ele vai mandar uma carta a Samaria. E a carta a Samaria é que se levantem homens em Samaria, para que venham lutar contra nós. E eis que nós vamos avançar para invadir Samaria. E ao invadir Samaria, nós vamos entrar para guerrear. Os homens de Samaria temeram e falaram: não, nós não vamos lutar contra Jeú, porque Jeú derrubou Acasias, rei de Judá, e também Jeú derrubou Jorão, o rei de Israel. Jeú vai mandar uma segunda carta dizendo: se vocês não querem vir lutar, passa para o nosso lado. E eles disseram: então nós estamos do seu lado. Então agora haviam 70 reis, 70 homens, 70 filhos do rei, da descendência real de Acabe, em Samaria. Jezabel estava morta, mas ainda em Samaria haviam 70 homens que eram da descendência real de Acabe. Quando Jeú vai mandar a segunda carta, Jeú vai dizer: se vocês realmente estão conosco e não vão lutar contra nós, pega agora, e eu quero as 70 cabeças comigo, daqueles que adoram a Baal. Eles pegaram os 70 homens, e esses 70 homens morreram, e agora eles estão chegando diante de Jeú com 70 cabeças, dizendo: os 70 descendentes real do trono de Acabe estão mortos. E agora, irmãos, Jeú está saindo, passando pelo campo de Jerizael, e está indo em direção a Samaria. Quando ele está indo em direção a Samaria, ele vai encontrar mais 42 homens que eram da descendência do ex-rei de Judá, que era Acasias. Quando eu falo de 70 homens, a Bíblia sempre vai nos apontar 70 como um número de uma ação, de um movimento de Deus a ser iniciado. 70 foram os discípulos enviados por Jesus. 70 homens foram inspirados pelo Espírito na antiga aliança para profetizarem. 70 são os reis que estavam sob custódia de Adoni-Bezeque, no livro de Juízes capítulo 1. E nós vamos vendo, irmãos, que quando a descendência de Noé estava sendo estabelecida, a Bíblia vai dizer em Gênesis 10:32, que haviam também 70 famílias. Então a Bíblia está dizendo que 70 apontaria para um movimento, para uma ação. Por que Jeú está entrando para em Samaria exterminar 70 homens? Porque Jezabel estava morta, mas a adoração a Baal não estava. Deus agora estava falando a Jeú: cumpra-se a profecia que foi liberada dos lábios de Elias.
pegue e agora derrube os 70 homens, porque a partir dele pode acontecer um movimento de exaltação e de iniciação a Baal novamente. Jeú vai lá e pede 70 cabeças. Logo depois, Jeú agora está saindo do campo, está indo em direção a Samaria. Ele pessoalmente está indo para Samaria. Quando ele está indo para Samaria, ele vai encontrar no meio do caminho 42 homens, que eram também da descendência de Acaz, rei de Judá. Homens que também adoravam a Baal. E quando eles estão passando, Jeú encontra com esses homens que eram da família de Acazias. E o que Jeú vai fazer? Eu preciso também exterminar essa descendência. Porque 42, a Bíblia também vai nos apontar, que sempre falou de um tempo permitido por Deus para que algo acontecesse. Apocalipse vai falar sobre 42 meses, que houve a ação de uma besta e se manifestou durante 42 meses. A Bíblia está dizendo, e a Bíblia é cabalística quanto à sua numerologia, a Bíblia está dizendo que 42 homens poderiam reiniciar, dar um reset na adoração a Baal. Qual era o papel de Jeú? Exterminar a adoração a Baal, destronar Jezabel e Acabe, que prostituíram a adoração ao Senhor em Israel. Então aqueles 42 homens agora estavam sendo exterminados da casa de Acazias. Pois bem, Jeú se levanta e vai em direção a Samaria. Quando ele está chegando, irmãos, em Samaria, vai dizer a Bíblia que ele se encontra com os homens. Mas escuta, Samaria naquele tempo, capital do reino. Por quê, pastor? Porque antes de Jerusalém ser a capital de Israel, era Samaria. E agora está chegando em Samaria, e quando ele chega em Samaria, havia, irmãos, dentro de Samaria, um templo erguido a Baal. Jeú vai chegar e vai levantar uma adoração falsa a Baal, e vai oferecer sacrifícios, e vai passar por todo Israel uma santa convocação, dizendo: venham adorar a Baal. Se Jezabel adorou a Baal, eu adorarei a ele a mais. E nesse tempo agora, todo Israel que havia se acostumado com a adoração a Baal, estão se deslocando para ir para o templo de Baal, e os sacerdotes do Baal estão sendo enviados a esse templo. Jeú vai dar uma ordem, e Jeú vai dizer: não fique nenhum homem que adore ao Senhor, apenas os adoradores a Baal se estabeleçam dentro do templo. E o povo vai chegando, os adoradores a Baal vão chegando, os sacerdotes a Baal vão chegando, até a hora que agora ele vai acender um sacrifício. E ele diz que não fique ninguém que ame ao Deus de Israel, que todos que amassem o Deus de Israel deveriam sair de dentro do templo. Então, quando ele começa a queimar algo falsamente a Baal, só existia ali dentro os sacerdotes e os adoradores a Baal. Naquela mesma hora ele tinha dado uma ordem aos oficiais, que quando eu começar o sacrifício, pegue e mate todos que estão dentro do templo, e não deixe que nenhum dali saia. Quando o incenso e aquele falso sacrifício começa a ser queimado, vai dizer a Bíblia que os oficiais da guarda tiram as suas espadas e começam a matar todos os adoradores, inclusive os sacerdotes de Baal. Há uma grande carneficina, uma grande matança naquela hora. E ali todos estão sendo exterminados. Quem foi que sobrou, pastor? Nenhum sobrou. Porque agora Jeú,
um rei que foi levantado por um dos filhos dos profetas, havia conseguido exterminar a prostituição dentro de Israel. Agora não sobra um sequer adorador a Baal. E agora nós olhamos para Jeú, e o que nós dizemos de Jeú? Esse foi um grande homem. Esse foi o homem que Deus levantou para exterminar Baal do meio de Israel. Esse foi o homem que veio galopando como um louco e matou a Jezabel, e correu atrás de Acabe a fio de espada, e matou os homens de Acabe, os adoradores de Baal. Leia comigo, segundo livro de Reis, capítulo 10, verso 28, diz assim: assim Jeú exterminou de Israel a Baal, porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era o meu propósito. Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel, mas Jeú não teve cuidado de andar de todo, diga comigo, de todo, diga de todo, o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Conhecemos Jeú como grande homem que vem cavalgando como um louco, e assim ele foi. Conhecemos a Jeú como um rei que foi ungido nas recâmaras, aonde um dos filhos dos profetas pega, o chama para uma recâmara, enquanto ele está reunido com os oficiais da guarda. Um menino chega e fala assim: ó, eu quero falar com você. É você mesmo. Qual é o seu nome? Jeú. É com você, eu preciso falar com você em particular. Ele é retirado daquele lugar, é levado para uma recâmara, para uma sala, e ali o menino vai derramar o azeite sobre a sua cabeça, e vai dizer: assim te diz o Senhor, ungi-te hoje como rei de Israel, mas você tem uma função: exterminar a adoração a Baal, matar a Jezabel e Acabe. Essa é a sua função, você está sendo levantado para isso. Pois bem, aquele homem sai daquele tempo de unção e vai cumprir a sua missão. Ele fez bem a sua missão? Sim. Exterminou a Baal? Sim. Exterminou os adoradores a Baal? Sim. Exterminou os sacerdotes a Baal? Sim. Matou a Jezabel? Sim. Sucumbiu com Acabe? Sim. Tudo que o Senhor falou a respeito dele, ele fez. Então conhecemos Jeú como aquele louco que cavalga e vem correndo passando pelos campos de Israel. Ele vem cavalgando para lidar com a grande prostituição que estava dentro de Israel. Esse é o Jeú que nós conhecemos e que também eu conheço. Porém, a Bíblia vai dizer
que ele não abandonou os bezerros de ouro que Jeroboão havia colocado em Israel. A Bíblia vai dizer, escute isso, aqui nós estamos começando. A Bíblia vai dizer que o Senhor está levantando agora um homem que exterminou com a maior significação de prostituição dentro de Israel, Jezabel. A Bíblia está dizendo que contudo, após exterminar a adoração a Baal, você sabia que depois daqui nunca mais Israel adorou a Baal? Quem foi Jeú, pastor? Foi o rei levantado pelo um dos filhos dos profetas, pelo menino que exterminou Baal de dentro de Israel. Foi um homem que fez cessar a idolatria, pelo menos a Baal, porque depois de Jeú, ninguém mais ergueu adoração a Baal dentro de Israel. Esse é Jeú. Que a missão que ele precisava cumprir estava imprimida ou impressa no seu currículo. Mas dentro da dinastia de Israel, o primeiro rei que foi levantado foi Saul. O segundo rei que foi levantado foi Davi. O terceiro rei que foi levantado foi Salomão. Salomão foi o rei que dividiu o reinado. 10 tribos, chamado a Reino do Norte, como Israel. E do outro lado, 2 tribos, Benjamim e Judá, como Reinado do Sul, colocado o nome como Judá. Em Salomão as tribos se dividiram. Quando vai se levantar o primeiro rei da dinastia agora do Reino do Norte, Israel, vai se levantar um homem chamado Jeroboão. Jeroboão para ter o seu reinado na mão. Jeroboão para ser aceito. Escute o que eu estou falando para você. Para ser aceito. Depois da divisão das tribos, Israel estava uma bagunça. Jeroboão se assenta no trono. E após uma grande divisão do reinado, para ser aceito, ele vai introduzir um touro chamado ápice em 2 lugares de Israel. E agora ele permitiu que os homens de Israel adorassem aquele touro. Jeroboão foi o primeiro rei da dinastia de Israel, do Reinado do Norte. Jeú foi também da dinastia de Israel, do Reino do Norte. Passado muitos reis, Jeú está lá embaixo. Mas a Bíblia vai dizer que quando o primeiro rei da dinastia, depois da divisão de Israel, havia introduzido a adoração ao touro ápice, Jeú não se esqueceu daquele touro. Jeú confrontava Baal, mas não se esqueceu do touro.
Por que, pastor? Jeú não se esqueceu. Escute, Israel nunca foi um reinado bom em esculturas, nunca foi bom em fazer arte, mas os egípcios sempre foram especialistas, habilidosos em escultura. Então, no tempo em que Israel estava escravo no Egito, se adorava o grande touro ápice dentro do Egito. E naquele tempo Israel já conhecia o touro ápice. Era formoso na sua arquitetura, na sua escultura. E agora todos os egípcios se dobravam diante daquele touro. Mas aonde está Israel, pastor? Escravo dentro do Egito e olhando toda a adoração ao touro ápice. E é por isso que quando o primeiro sumo sacerdote da tribo de Levi, chamado Arão, escute isso, ele está sendo erguido para o serviço sacerdotal. Arão, ele conhecia o seu povo e sabia que o lugar que o seu povo passou, havia adoração a um grande touro chamado Ápice, que era dentro do Egito. Nas terras de Mefis, havia a introdução de uma grande adoração a essa escultura. Quando agora Moisés está no cume do monte, quando Moisés agora, o governo daquele povo, escute, o governo daquele povo está no cume do monte, se relacionando com Javé, com o grande Deus. O povo está lá embaixo dizendo: talvez Moisés não voltará mais, talvez Moisés faleceu lá em cima. Eles vão procurar agora Arão, e diante de Arão, eles vão pedir: nos dar um Deus para que possamos adorar, e faça-nos Arão, o Senhor, como nosso líder, porque agora o governo desse povo está caído, está morto, não desce do cume do monte. Porque todo governo que passa tempo no cume do monte não vai ser compreendido nas próximas décadas. E o povo sempre vai pedir: nos entrega um Deus e levanta um outro líder que passe mais tempo conosco do que com Deus. E Moisés estava no meio dos relâmpagos, trovões, face a face com Deus. Escute, o primeiro sumo sacerdote, o Kohen Gadol, ele vai ouvir a petição daquele povo, e você conhece a história. Eles vão tirar todo o ouro que eles tinham carregado do Egito, todos os pingentes, e agora eles vão começar a queimar aquele ouro, a derreter aquele ouro, e eles vão fazer um bezerro de ouro. Pastor, o que era o bezerro de ouro? Escute. Antes do sumo sacerdote Arão estabelecer um bezerro no meio do povo, Israel era conhecedor da adoração ao grande touro Ápice. A minha pergunta para você é: por que Arão não introduziu também um touro no meio do povo?
Porque agora Arão, ele era o sumo sacerdote, e a ele foi dado a missão. Se Moisés não descesse mais, ele seria agora o líder do povo. Ele seria o cabeça e o governo do povo. Por que que agora ele não faz um touro? Agora ele está fazendo um bezerro. Porque o bezerro é o filho da vaca. É o filhotinho do touro. O que que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer de um sumo sacerdote que está iniciando, que está introduzindo uma falsa adoração no meio do povo. O touro era adorado, mas ele estava agora estabelecendo um bezerro no meio do povo. Com todo o ouro que havia no Egito, o sumo sacerdote está pegando as coisas nobres da terra, nobres de Deus, para introduzir uma falsa adoração e um engano no meio do povo. Por isso ele fez um bezerro e não fez um touro. Porque o touro fala de um filhote. Porque o touro não fala de uma vida adulta, mas do início de uma vida. Escute, através da introdução, da adoração a um bezerro, através de um sumo sacerdote, introduzindo no meio do povo de Israel, uma falsa adoração, isso vai dar uma permissão, para que o primeiro rei de Israel, da dinastia, depois da divisão das tribos, introduza também um bezerro de ouro. Jeroboão vai assumir o trono, depois de quando Salomão havia a divisão do reino. Por que que agora Jeroboão vai se lembrar de um bezerro? Porque antes de o rei introduzir um bezerro, introduzir o início de uma falsa adoração no meio do povo, ele se lembrou que alguém já tinha feito isso, que era Arão. Então agora em Betel e em Dan, em dois lugares do reinado de Jeroboão, do reino do norte, em Israel, haviam dois bezerros de ouro. E no meio da confusão da divisão das tribos, para que ele ganhasse a adoração e para que ele ganhasse o coração do povo, ele está introduzindo os bezerros em Dan e em Betel. Agora todo o povo está se alegrando. Por quê, pastor? Porque o sumo sacerdote já havia introduzido no meio do povo um bezerro. E o bezerro falava de pegar algo nobre de Deus, algo nobre que Deus nos deu, que é o ouro, e através daquilo que é nobre, introduzir a falsa adoração. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que Arão, o sumo sacerdote de Israel, carregou um sacerdócio irresponsável. Estamos falando de um testemunho e estamos falando da responsabilidade com o propósito. Tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu faço, eu posso introduzir um padrão destrutivo no meio de uma geração. Por isso o Senhor agora está olhando, irmãos, para Arão, e após Arão introduzir um modelo e um padrão destrutivo para as próximas gerações, foi um sacerdócio irresponsável para com o propósito. Ele introduz, e Jeroboão lá na frente vai se lembrar do bezerro. Porque se Arão não houvesse introduzido o bezerro, Jeroboão não havia se lembrado de uma legalidade
de um primeiro sumo sacerdote de Israel introduzir um modelo e um padrão destrutivo para o seu povo. O que você quer dizer com isso, pastor? Vou explicar para você. Hoje vai ser difícil um pouco dar glória a Deus, né? Os outros cultos foram um pouco mais animados. Mas com amor, eu quero transmitir o que o Pai vai comunicar para nós para os próximos anos. Responsabilidade com as próximas gerações. Responsabilidade para com o propósito. Diz respeito de não introduzir no meio de uma geração e no meio da igreja e no meio de um povo um padrão destrutivo. Por isso o bezerro de ouro estava lá, em Dan e em Betel agora. Jeroboão está dizendo: aquele camarada chamado Arão introduziu um grande bezerro. Eu farei para ganhar o povo, ele faz. E agora ele começa a ganhar o coração do povo. E agora nós vamos voltar para Jeú, por quê? Porque Jeroboão foi o primeiro rei depois da divisão das tribos. Vão se passar vários reis até chegar em Jeú. Preste atenção. Quando chega em Jeú agora, por que a Bíblia vai dizer 10:28 do livro de 2 Reis? Assim Jeú exterminou de Israel a Baal, porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouros que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: portanto, bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era o meu propósito. Teus filhos vão até a 4ª geração na ascensão do trono de Israel. 31. Mas, porém, Jeú não teve cuidado de andar, diga comigo, de todo o coração, na lei de Deus, Deus de Israel, sem se apartar dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. O grande Jeú destronou a Baal, mas guardou o bezerro. Posso dizer uma coisa para você? Responsabilidade com o propósito é estabelecer o padrão segundo aquilo que Deus estabeleceu na sua lei. A Bíblia está dizendo que agora Jeú, porque Jeú não seguiu a lei de Deus? Porque todo homem que era levantado como rei recebia a lei de Deus. Todo rei não tinha desculpas. Quando o óleo caía sobre a sua cabeça, com ele já estava guardada a lei de Deus. Não tem como escapar. Ou a gente anda de todo coração, segundo o que Deus está estabelecendo, ou não vamos suportar. Diz a Bíblia: mas Jeú não teve o cuidado de andar de todo o coração. Posso dizer? Não adianta entregar o pé, mas não entregar a perna. Não adianta entregar a mão, mas não entregar o braço. Não entregar, Deus, você tem o meu coração, mas só pela metade.
não vão permanecer para as próximas décadas. E eu estou falando ao governo, e eu estou falando aos homens que Deus está levantando, e eu estou falando você que talvez está sentado dizendo: eu não sou governo, eu não tenho nada na mão, mas amanhã você terá. Eu já estou dizendo que antes que você assuma alguma coisa, Deus está entregando na sua mão a lei de Deus. Sabe por que as pessoas odeiam a lei e amam mais a graça? Porque nenhum desobediente ama a lei. Porque quem ama obedecer, Salmo capítulo 1, amará a lei de Deus. Sabe por que a lei de Deus é difícil para alguns? Porque são desobedientes. Era para mim estar numa mesa de cirurgia agora, com o ombro quebrado, fazendo o que eu sempre fiz com o meu filho e vou continuar fazendo. Mas no dia 6, quando eu caí, eu falei: Atalia, eu te conheço. E foi no dia 7 que você caiu. Quebrado ou não quebrado, eu vou estar lá. Eu amo a vida de Jeú. Eu sempre olhei para Jeú, dizendo: uau, esse cara é demais. E eu sempre disse: por que você fez isso? Deus permitiu que ele derrubasse a casa de Jezabel. Deus permitiu que ele exterminasse com a adoração a Baal de Israel. Depois de Jeú, nunca mais se ouviu falar de Baal dentro de Israel. E há 4 meses atrás o Senhor me visitou com esta palavra. Responsabilidade com aquilo que carregamos. Responsabilidade com os filhos que colocamos no mundo. Responsabilidade com o ofício que Deus nos entregou. Não é andar de qualquer jeito, não é viver qualquer vida. Você pode me amar ou me odiar, eu estou aqui para comunicar as verdades de Deus. Todo rei recebia a lei de Deus. Hoje nós falamos tanto da graça, da graça e da graça. Não se prega nunca mais sobre a lei. Mas a minha Bíblia diz que Yeshua quando ele descer no Monte das Oliveiras, ele vai governar com a lei de Moshe. Nós não entendemos o que é a graça, irmãos. A graça só é um meio pela qual Deus nos alcança. Quando nós olhamos para a graça, irmãos, é um meio, o caminho pela qual Deus alcança um pecador, só isso, mais nada. Porque no regime da lei, se um homem pecasse, ele morreria. A sentença não era revogada e ele morreria. Na graça,
só é o meio pela qual Deus vai não matar esse homem, mas vai alcançar esse homem. Mas quando esse homem é alcançado, a lei de Deus é colocada no seu interior, então a lei não morreu. Os princípios de Deus ainda existem para que uma igreja seja conduzida. Os valores de Deus ainda existem para que o zelo com a noiva ainda aconteça. A graça só é um meio pela qual Deus nos alcança sem uma sentença de morte. Mas todo aquele que é alcançado por Deus, mesmo por meio pela graça, e que ainda consiga viver no pecado, a lei ainda vai sentenciá-lo, sem que a graça possa absolvê-lo. Nós não entendemos o que é a graça. Mas Jeú recebeu a lei de Deus. E diz a Bíblia que ele não guardou de todo o coração a lei de Deus. Responsabilidade com o propósito é zelar pelaquilo que nós estamos introduzindo na igreja. Pelo um sumo sacerdote foi introduzido um bezerro, que lá na frente, escute, Jeroboão vai introduzir em Betel, em Dan, um bezerro para que o povo adorasse. Anos se passaram, anos e anos e anos. Mais um rei foi introduzido chamado Jeú. E o grande Jeú é levantado por Deus para exterminar a adoração a Baal. Ele vence, mas sobre ele carregava e não conseguiu largar o que Arão havia introduzido, um sacerdócio irresponsável. O zelo pela tua casa me consome, Senhor. Padrões destrutivos de uma geração estão sendo introduzidos aos poucos, sutilmente, sem que ninguém veja. O que alguns chamam de religião, eu chamo zelo, eu chamo reverência. Aos poucos vão sendo introduzidos. O evangelho romântico, quando denunciamos é porque não temos amor. Quem denuncia não é o perfeito, mas é o que vê. Nenhum denunciador é perfeito. Ele apenas às vezes vê o que outros não estão vendo. Isso é um ministério. Não é melhor nem pior do que ninguém, mas Deus colocou uma visão nele. E porque ele vê, ele não pode reter a sua proclamação. Padrões destrutivos de uma geração, onde não se tem mais zelo, mas reverência. O Senhor não disse que queria o seu espírito, é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espíritos irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que Jeú ainda tinha um bezerro de estimação? Porque o homem que era para introduzir uma verdadeira adoração e entrar diante da arca da aliança, introduziu um bezerro de adoração.
E agora por um rei que havia o antecedido, Jeroboão, isso não saiu da linhagem. E agora Jeú não havia abandonado os bezerros de ouro. Posso dizer? O que te define não é o que você diz que ama, mas é o que você abomina e o que você combate. Não adianta dizer que ama a Deus se você não combate o que Ele abomina. Eu odeio tudo que meu Deus odeia. Eu abomino tudo que meu Deus abomina. Se chamarem de religioso, eu vou para o céu quadrado. É melhor do que descer redondo, eu não sou a escola. Porque o zelo e a reverência na casa de Deus vai haver. Pelo menos enquanto eu estiver vivo. Como Humberto disse aqui, eu não posso andar fora da linha, querido. Os meus olhos contemplou uma senhora que carregava a glória de Deus dentro dela, e por onde ela andava, o que mais me chamava a atenção era o zelo e a reverência que ela tinha. Quantas vezes moleque no Rio de Janeiro, sem camisa, com short, entrava dentro daquela casa, e ela dizia: sai daqui, vai botar sua camisa. Eu estou orando com pessoas aqui, pega a sua Bíblia, meu neto, coloque uma camisa e vem orar conosco. E o que muitos falam, mas era uma religiosidade, não, para mim era zelo, em carregar algo tão sublime, tão precioso, para que não se aparte de nós, querida, a sua glória. Vai ser necessário que essa igreja carregue um zelo que a consuma. Eu quero continuar com você dizendo o seguinte: Jeú, o grande homem, ele destronou Jezabel, mas não foi capaz de derrubar Atalia. Essa é a década que nós estamos entrando. O principado de Jezabel já tem sido falado nas nações por mais de uma década. Eu particularmente nunca vi uma pregação sobre Atalia, mas eu quero dizer que nos próximos anos Atalia será a pregação de uma igreja que quer vencer. Por quê, pastor? Porque na próxima década o Jeú não vai conseguir derrubar Atalia. Escute o que eu estou falando para você. Os próximos anos vindouros, a década em que Atalia assume um governo, é o tempo em que uma igreja precisa se levantar com um governo não como o de Jeú, não tendo ainda como adoração aos seus bezerros, não ainda introduzindo um padrão destrutivo no meio do povo. Por quê? Porque a geração de Jeú parou até Jezabel, mas não avançará para cima de Atalia. Bem-vindo a um governo que precisa se levantar
para derrubar o trono de Atalia. Quem é Atalia, pastor? Escuta. A filha de Jezabel. Então o que ela faz, pastor? Ela se move no sangue de Jezabel. Ela tem o mesmo sangue. Ela é filha. Por ser filha, ela vai se mover. Lembra do sangue de Jezabel? Ela vai se mover no sangue de Jezabel. Pastor, quanto tempo Atalia, o que ela fez? Escuta. Enquanto uma geração de profetas levantava os reis, Jezabel mirou os profetas. Jezabel matou os profetas do Senhor. Só que é chegado o tempo que Atalia está mirando a descendência real de Yeshua. O que é isso, pastor? Enquanto Jezabel matava os profetas, Atalia matava a descendência real. Quem eram os reis? O governo. Por isso falamos por muitos anos erradamente que pessoas que se associavam para derrubar os pastores ou para derrubar o governo da igreja era Jezabel. Não era Jezabel, era o início da implicação da manifestação de Atalia. Porque Jezabel sempre procurou os profetas. Jezabel sempre quis matar e calar os profetas. Mas o principado de Atalia, ela agora olha para a descendência real. Quem é Atalia, pastor? Filha de Jezabel. Quando que ela se levanta? Após a morte de Jeú. Quanto tempo Jeú reinou sobre Israel, pastor? 28 anos. A minha pergunta é: por que que o reinado de Jeú não deu continuidade, se foi o grande homem para destronar Jezabel? Porque ele estava habilitado para destronar Jezabel, mas não estava habilitado para destronar Atalia. Por que, pastor, não estava habilitado para destronar Atalia? Porque dentro do seu coração havia um trono, não de Baal, mas dos bezerros de ouro. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos no total. Por que Jeú só reinou 28 anos sobre Israel? Ele podia continuar mais um pouquinho, porque logo após a sua morte, acabamos de ler aqui 10:31, olha o 10:32. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel. A Bíblia vai dizer aqui agora, 35, descansou Jeú com seus pais e o sepultaram em Samaria. Quanto tempo ele reinou lá no final do 36? 28 anos. A irresponsabilidade com o propósito, introduzindo padrões destrutivos. Desde Arão, Jeroboão perseguiu a vida de Jeú e estava em Jeú. Por isso Jeú estava habilitado para destronar Jezabel, mas não estava preparado para destronar Atalia. Porque escuta, porque Atalia agora se levantaria contra a descendência real. Quem era Atalia, pastor? Filha de Jezabel.
Ela tinha um filho chamado Acasias, que era rei de Judá. Quando Jeú matou Acasias, Atalia descobre. Quando Atalia descobre que o seu filho Acasias estava morto, Atalia se levanta. Escuta, vai dizer a Bíblia que ela matou toda a descendência real. Escuta, todos os descendentes do trono de Davi, que assumiriam o trono de Judá, porque Davi e Yeshua viriam do trono de Davi. Então em Judá, ela vai pegar todos os descendentes de Davi e vai matar. O que você quer dizer com isso, pastor? A interrupção do governo de Yeshua está acontecendo pelo um principado que está entrando na história para derrubar os governos que Deus quer levantar. Porque se ela mata a descendência real de Davi, o reinado não chega em Jesus. Segunda coisa, ela está interrompendo todo o ciclo dos reis. Enquanto Jezabel se levantava contra os profetas, Atalia se levanta contra os reis, porque ela matou toda a descendência real que vinha da linhagem de Davi. Esse é o principado de Atalia. Qual é o recado que você quer dizer, pastor? Homens que são governos, líderes de ministérios, líderes de igreja, líderes disso, líderes daquilo, pastores, seja qual líder ou que você vai se levantar nas próximas horas, ou nos próximos dias, ou nos próximos anos, nunca mais se esqueça, Jeú foi até Jezabel, porque ainda o seu coração de todo não era entregue ao Senhor, havia algo no seu coração entregue aos bezerros. Essa é a geração dos reis que não vão prevalecer no governo de Atalia. Posso dizer mais para você? Atalia mata toda a descendência real e se assenta no trono. Por que esse principado é mais forte e é pior do que Jezabel? Primeiro, ela é filha e vai se mover no sangue de Jezabel, porque era filha de Jezabel, nela corria o sangue de Jezabel. Segundo, quando Jezabel quis o trono, ela se casou com Acabe. Ela não assumiu o trono, ela se casou, se uniu a Acabe. Quando Atalia quis o trono, após o seu marido Jorão de Judá ter morrido com 40 anos, ela mata a descendência real e se assenta no trono. Ela não botou um rei para poder governar. Ela se assentou no trono. E toda a descendência real de Davi estava morta. E agora quem está no trono? Ela está assentada no trono. O que ela vai fazer, pastor? Vai dizer a Bíblia que durante 6 anos ela reinou sobre Israel e reinou sobre a terra. Lembra do dia 6? Durante 6 anos ela reinou sobre a terra. Posso dizer para você? Escuta, nunca houve no trono de Israel uma mulher. Quem é a primeira mulher que assume o trono? Atalia. Nunca no trono
do Brasil se assentou uma mulher. Mas alguns anos atrás, uma mulher se assentou. E foi removida, assim como a Thalia foi removida. Pastor, é coincidência para você. A era de Atalia estava se levantando sobre o Brasil. Alá em Jovia Astúria Andaracaias. Reavastúria Analamandovia Ramacaias. 6 anos, Atalia, escuta o que vai acontecer. Quando Atalia matou toda a descendência do trono de Judá, uma mulher sacerdotisa, chamada Jeoseba, ela vai pegar um menino, recém-nascido, e vai esconder no templo do Senhor por 6 anos. Escuta que eu estou falando, que eu estou caminhando para o final. Durante 6 anos que Atalia estava no trono, havia um menino no templo do Senhor escondido. Joás, por 6 anos, um menino de 1 ano de idade, foi escondido, descendência real de Davi, para que não fosse morto. Ele foi escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia governava no trono por 6 anos. A Bíblia vai dizer que Atalia é o espírito que se move no sangue de Jezabel. Que Atalia não precisa de um marido, ela assume o trono. A Bíblia vai dizer que ela não se levanta contra os profetas, mas ela se levanta contra o governo. Ela derruba os reis, ela mata a descendência real. A Bíblia vai dizer que Atalia é o espírito de uma era que está em ação, em que homens como Jeú não vão suportar o governo. Olha o que acontece. Quem seria o rei que derrubaria Atalia, se no trono não tinha rei? Por quê, pastor? Porque quando Jezabel foi derrubada, um outro rei tinha que levantar para derrubar o outro rei. Não eram os profetas que derrubavam os reis. Os profetas profetizavam e ungiam os reis, e os reis derrubavam os outros reis. Escute o que está acontecendo. Não havia um rei no governo. Atalia assumiu o trono. A minha pergunta é: quem era o rei que deveria destronar e tirar Atalia do trono? Se o trono não tinha rei, tinha ela. Ela não se associou a um outro rei. Ela se casou com Jorão, mas Jorão morreu, e ela assume o trono. Após assumir o trono, não tinha um rei que poderia tirá-la de lá. E esse tempo é chegado. Jeú não pode a tirar de lá. Por pequenas coisas ou poucas coisas que ele permitiu que entrasse,
Ele não tinha legalidade para destronar Atalia. Escuta, mas na ausência de um rei para se levantar e atirar do trono, Deus vai continuar erguendo um sacerdote. Não era a função dele era ministrar no templo. A função dele é estar diante do Senhor. Joiada era um sumo sacerdote que Deus estava levantando naquele tempo, porque no trono não tinha rei. Qual é a década da pastor que nós estamos entrando? Falamos aqui de colheita, falamos de voltar à missão, falamos dos altares, falamos da excelência, falamos de tudo isso. Sim, vai acontecer, mas para homens que têm responsabilidade com aquilo que estão carregando. Jeú foi o homem que não conseguiu, morre. Atalia se levanta e assume o trono. Mas Deus vai tirar do meio das malhadas um sumo sacerdote. Agora esse Joiada, ele vai se levantar. A sua mulher Joseba havia escondido Joás no templo por 6 anos. Durante todo o tempo que Atalia estava no trono, Joás estava sendo preparado no templo para assumir o trono. Eu quero acabar e vou dizer para você, eu estou indo para o final. Se você aguenta, fica mais uma hora. Quando o governo falhar, os profetas, os sacerdotes, estarão sempre na casa do Senhor. Preste atenção. O rei está no palácio sentado no trono, mas os sacerdotes e os profetas estão aonde? Aonde eles estão? Dentro da casa do Senhor, ministrando diante da arca. Quando um rei assentado no trono falhar, sempre haverá um sacerdote diante da arca. Sempre haverá um profeta no meio dos campos tangendo uma harpa. Quando os reis porventura falharem, não vai deixar de existir sacerdotes, profetas, homens que estão diante da arca do Senhor. Porque às vezes os reis estão envolvidos com muitas coisas. E sim, os reis podem falhar, podem se envolver com algumas coisas, mas sempre vai ter um companheiro amigo diante da arca. Homens que estão queimando incenso dia e noite. Atalia está no trono. Deus olha e fala, mas um rei tinha que derrubar Atalia. Deus vai falar, não tem rei. Ei, Joiada, sumo sacerdote, tem você, meu amigo. Eu posso contar com você que queima incenso dia e noite. Ah, meu Deus, Deus vai pegar e vai falar, levanta, homem. Joiada vai se levantar. E diz o Senhor, ei, levanta-te. A sua esposa escondeu lá no templo do Senhor um menino de 1 ano de idade. 6 anos estão sendo passados, contados.
No 7º ano, Joiada, tu há de se levantar, e tu vai em direção agora ao templo. Quando chegar no templo, você vai preparar os oficiais da guarda. E preparando os oficiais da guarda, quando todos se achegarem, você vai tirar o menino que era de 1 ano, mas após 6 anos, esse menino vai ter 7 anos, e com 7 anos, você vai dar a ele, ei, escute, você vai dar a primeira coisa, a lei do Senhor para ele. Para que ele não introduza os padrões destrutivos na minha geração, no meu tempo, mas que ele tenha como bússola a lei de Deus. Agora, a Bíblia vai dizer que esse homem está indo agora em direção ao templo. Cumpriu-se 6 anos de Atalia no trono. A Bíblia vai dizer que no 7º ano ele se levanta, ele está indo em direção ao trono, em direção ao templo. Quando ele chega no templo, os oficiais da guarda estão tudo lá de fora protegendo, e ele dá uma ordem aos oficiais, disse: me guarde e guarde o rei. Quem é o rei? Eu vou mostrar para vocês. A sua esposa está lá dentro do templo. O que você quer dizer com isso, pastor? Escute o que eu vou dizer para você. Enquanto Atalia está no trono durante 6 anos, ela pode tentar governar durante 6 anos, mas existe um rei sendo preparado também durante 6 anos dentro do templo, diante da arca da aliança, diante da presença do Senhor. Deus nunca falha. Sabe o que vai acontecer? No 7º ano, Joiada tira aquele menino lá de dentro e fala aos oficiais: escute, a lei de Deus era tão forte, escute, que a introdução de um novo rei seria no Shabá. No dia de sábado, diz o Senhor: levante Joás como rei aos 7 anos de idade, como rei sobre Israel. Quando chegou no sábado, no ano 7º, Joiada, o sumo sacerdote, entra no templo, tira Joás de dentro de uma sala, expõe ele à porta. Diz a Bíblia que entrega a lei do Senhor a ele, coloca a coroa na sua cabeça e unge ele e diz: tu és o novo rei de Israel. Atalia do trono, lá do reinado. Escute, aonde que o sangue de Jezabel havia espirrado? Nos muros, que era o reinado, e nos cavalos, que era o serviço, os sacerdotes. O sacerdócio estava purificado, não no tempo de Jezabel, mas no tempo de Atalia, porque um Joiabe havia se levantado. Joiada agora era um sacerdócio que não tinha o sangue. Ele se levanta, mas agora Atalia está no trono. Mas agora também vai se levantar um reinado que não tem pacto com o sangue. A Bíblia vai dizer que quando Atalia descobre que em Israel está sendo levantado Joás a 7 anos de idade como rei, a Bíblia vai dizer que Atalia vai sair do trono, vai passar pelo palácio e vai gritar: traição, traição, traição.
A Bíblia vai dizer que Joiada, o sumo sacerdote, vai dar uma ordem e vai dizer: pegue esta mulher, leve ela para fora do templo do Senhor, não a mate no templo do Senhor, mas leve ela para fora. Ei, escute isso: o trono estava sendo purificado, o reinado estava sendo purificado, porque no sacerdócio já havia um Joiada que era um sacerdócio purificado, mas Atalia ainda estava no trono. Mas agora Atalia está saindo do trono para ir ver o que está acontecendo. Os homens da guarda vão pegar Atalia, vão levar ela até a porta dos cavalos. Mais uma vez a Bíblia está mostrando que os cavalos continuam em ação. Na porta dos cavalos, fora do templo, porque Joiada deu a ordem: não a mate dentro do templo. Vai levar Atalia perto do reinado, perto dos muros, e ali eles vão matar Atalia. A Bíblia está dizendo que agora Atalia está morta. Joás está se levantando como rei, assim como o sacerdócio foi purificado, estava purificado através de Joiada. Agora também o reinado de Israel está sendo purificado. Agora Joiás era da descendência real de Davi. Ele vai assumir o trono no lugar de Atalia. E por assumir o trono no lugar de Atalia, a sucessão do trono de Yeshua vai continuar até que ele chegasse. Fica de pé comigo. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa hora. Talvez você não chorou, talvez você não se animou tanto, mas eu só estou aqui para entregar para você um recado. O tempo que estamos dando partida, a década que estamos dando partida, é a década que Atalia tentará derrubar o governo da igreja. E é o tempo que Yeshua quer levantar um governo que não tem os padrões destrutivos para as próximas gerações. Porque toda geração que se levantar como governo, tendo os padrões destrutivos para a próxima geração, será como Jeú. Não vai conseguir atravessar após Jezabel e não chegará a Atalia. Esse é o tempo que estamos dando start. Dentro de tudo que foi falado nesses dias, daquilo que Deus iria fazer, de como Deus iria se mover. Sim, eu creio, sim, eu acredito. Porém eu quero dizer uma coisa para você: os ceifeiros da última hora, os que vão se levantar para manifestar os altares, os que vão apresentar uma obra excelente a Deus, todos aqueles como igreja que irão se levantar como governo, não poderão ter padrões destrutivos de uma próxima geração. Por quê, pastor? Porque Jeú vence a Jezabel, mas não estava habilitado para derrubar Atalia. Quem foi que foi levantado para derrubar Atalia? Não foi outro rei, como em toda a história da Bíblia, mas quem foi levantado para derrubar Atalia foi um sumo sacerdote, que queimava incenso diante da arca dia e noite. Mas ele levantou um rei, para que após Atalia morrer, um rei assumisse o trono. E eu termino dizendo para você, como foi o reinado de Joás, segundo o coração de Deus.
Eu queria orar com você. Há muitas pessoas distraídas conversando no templo. Há muitas pessoas achando que cuidado para a Thalia não te derrubar. Quem tem ouvidos ouça. Se distrai bastante até que ela te derrube. Vocês vão ver se é brincadeira o que eu estou falando. Se prepare para os próximos dias e anos da igreja. Eu quero orar com você. Daí onde você estiver mesmo. Pastor, eu sou governo na igreja. Pastor, eu ainda não sou, mas eu sei que eu serei. O Senhor vai me levantar nos próximos dias, nos próximos anos. Sim, eu creio nisso. Pastor, tudo que foi liberado eu recebi, eu vou avançar com essa palavra. Sim, eu só estou alertando. Porque durante décadas se falou sobre Jezabel. Mas nós estamos entrando num tempo em que vamos precisar falar sobre Atalia, o principado que derruba a descendência real, que derruba governos. Homens que querem estar à frente não poderão ser como Jeú. Há pessoas aqui falando, pastor, eu queria ser líder. Amém. Deus abençoe a sua vida, que você seja. Queremos sim que você seja. Pastor, eu queria trabalhar na igreja. Amém, querido. Amém, querida. Mas os próximos ceifeiros, como foi falado ontem, homens que se levantarão na próxima safra. Como a pastora Karine disse aqui, o que faltava para o jovem rico? Amar a Deus. A Bíblia vai dizer que Jeú não amou de todo o coração. Porque se ele houvesse amado de todo o coração, o bezerro não estava na vida de Jeú. Porque o bezerro estava na vida de Jeú, ele derrubou Jezabel, mas não venceu Atalia. Você está preparado para a próxima década? Quem introduziu padrões destrutivos são coisas que pessoas estão fazendo, mas não devem ser levadas em conta para uma geração que vai entrar na década em que a Atalia quer governar. Esse é o tempo em que nós vamos precisar, em que Deus tenha todo o nosso coração e o nosso coração seja todo dele. A forma de andar, a forma de falar, a forma de vestir, a forma de se expressar, tudo que temos e tudo que somos precisa expressar Deus. E isso não é só para você, para mim, para você, é para todos nós. Vamos ter que estabelecer um padrão. E esse padrão não pode ter modelos destrutivos para mim e para as próximas gerações.